pessoal. Vamos começar a nossa sexta-feira com português, certo? E como eu havia combinado com vocês, a gente vai botar uma parte de dígrafos, pontos consonantais e dígrafos no caderno, né? Porque eu percebi que o livro já fala de dígrafos como se vocês conhecessem os dígrafos, e muitas crianças me falaram no Meet que tem dúvidas em dígrafos, que não conhecem dígrafos. Então, para que a gente possa fechar essa história, eu vou colocar no caderno, explicar o que são dígrafos, bem explicadinho, e aí depois a gente continua com o livro. Combinado? Então vamos lá. Vocês já podem pegar o caderno, lápis e borracha e começar a copiar. Primeiro eu coloquei o que vocês já conhecem, né? Que o encontro consonantal vai ser quando duas ou mais consoantes estiverem juntas na palavra, né? Claro, com sons diferentes, ou seja, cada um com seu som. Então, quando eu falo flores, eu falo F e o L. Quando eu falo duplo, eu falo P e o L. Quando eu falo clima, eu falo C e falo L. Observou, eu falo B e falo S, tá? Então, cada uma com o seu som. Então, elas vão formar um encontro consonantal. Esses são os exemplos. Aí a gente viu que eles podem ser perfeitos, que é quando esse encontro está na mesma sílaba. Vou botar os exemplos quando eu apagar, tá bom? Bom, então continuando, aqui estão os exemplos dos perfeitos, né? Prato, abraço, pluma e globo. Então, os dois são pronunciados e estão na mesma sílaba. E ele pode ser imperfeito, quando eles estão em sílabas diferentes, que é o caso do abdicar, advogado, adjetivo, certo? Essas vogais, essas consoantes são mudas, mas o som dela tem que ser falado, é advogado, tem que ter o advogado, certo? Abdicar, adjetivo. Aí a gente chegou no dígrafo. Tem muita gente que fala que o dígrafo é um encontro consonantal que tem um único som. O dígrafo pode ser um encontro consonantal com um único som, mas o dígrafo também pode ser formado por uma consoante e uma vogal. Então, a gente vai encarar o dígrafo como um encontro de duas letras, independente se elas são vogais ou consoantes, que representam um só fonema, ou seja, tem um som único. Certo? Eu expliquei isso para quem estava no Meet. Então, olha só, no caso do terra, dois R's fazem o som de um. Ilha, LH tem o som de ilha, certo? Pássaro, dois S's com o som de um, ok? Então, são duas letras com um som. É o caso do dígrafo. Nós vamos continuar vendo. Então, os principais dígrafos são CH, o LH, NH, GU, sem pronunciar o U, como é o caso de sangue, porque se for água, não é dígrafo, certo? É quando eu falo sangue, eu não falo U, então aí é dígrafo. O QU, sem pronunciar o U, mosquito, eu não falo U, tá? Os dois R's, os dois S's, SC, porque ali a gente fala nascer, é errado quem fala nascer. Não está pronunciado correto nascer, nascimento, não é. É nascimento, nascer. É um som só. Desça é um som só. Exceto é um som só, certo? Esses dígrafos, dois R's, dois S's, SC cedilha e XC, eles ficam sempre em sílabas separadas. Então, quando eu for separar uma palavra, como nascer, eu já sei que ali tem um dígrafo e que cada letra vai ficar numa palavra, numa sílaba, porque SC é dígrafo que fica em sílaba separada. Agora, existem os dígrafos inseparáveis, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vejam bem o exemplo. Ó. Cigarra. Os dois R's ficam separados. Osso fica separado. Nascido fica separado. Cresça
fica separado. Exceção, fica separado também. Os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU são inseparáveis. Eles não podem ser separados. Então, vão estar sempre na mesma sílaba. Chuva, dinheiro, folhagem, fogueira e quilo. Tá? Aí aqui a gente vai falar daqueles encontros que podem ou não ser sílabas dependendo da pronúncia. Quando as letras são pronunciadas, eles não são dígrafos. Eu vou continuar escrevendo. Então, os grupos GU, QU, SC e XC não são dígrafos quando eles são pronunciados. Antigamente, antes da reforma ortográfica, nesses casos como linguiça e tranquilo, existia um sinal chamado trema que mostrava, que eram 2 pontinhos aqui em cima do U, que mostrava que esse som tinha que ser pronunciado. Com a reforma ortográfica, o trema foi abolido. Então, a gente tem realmente que estudar, ler muito, né, para poder ter isso na memória, quais são as que tem e quais são as que não tem, certo? Então, aqui no caso, linguiça, a gente fala guiça. Então, ó, guiça, linguiça. Ninguém fala linguiça, né? É linguiça. Então, não é dígrafo. Escada é SC, mas não é dígrafo. Ó, escada, certo? Tranquilo, também eu falo, ó, tranquilo. Tem o U e o I. Então, também não é dígrafo. Exclamar. Então, eu falo exclamar, o X e o C, certo? E aqui eu vou ter um exercício, daqui a pouco vai ter mais palavras, que vocês vão separar as sílabas e vai envolver de azul os encontros consonantais e de vermelho os dígrafos, tá? Depois vocês vão fotografar só o exercício e vão me mandar para eu poder ver. Combinado? Então vamos lá. Prontinho, são as palavras. Então, copiem as palavras, separem as sílabas. Circula de azul o que é encontro consonantal, perfeito ou imperfeito. E de vermelho o que é dígrafo. Pode ser que tenha palavras que tenham encontro consonantal e dígrafo. Prestem atenção, tá bom? Agora a gente vai para o livro. Vamos lá, então. O gabarito da aula anterior, já botei na plataforma, tá? Então é só vocês conferirem lá. Agora, vocês lembram que a gente pulou essa parte do leia, registre e revise produzindo uma notícia, né? A gente não fez, tá? Aí nós vamos para a página 100, onde tem a fala em foco. Planejando uma entrevista. Eu tô no C2, ok? Português C2. Página 100. Planejando uma entrevista. Na seção Os Segredos do Texto, você lê uma reportagem. Agora fará a leitura de uma entrevista. São textos diferentes, né? A reportagem, a gente colocou lá que o objetivo da reportagem é informar sobre algum fato ou acontecimento, e ele tem uma característica, ele tem um título, um subtítulo, tem o lead, depois tem os parágrafos, certo? Agora a gente vai falar sobre a entrevista, que é um gênero textual diferente, tá? Você sabe o que é preciso para fazer uma entrevista? Então vamos lá. Leia o texto a seguir e observe a estrutura de uma entrevista. Malala financiará projeto educacional em Pernambuco por 3 anos. Título. Esse é o título. Subtítulo agora, ó. O projeto, que está sendo discutido há 2 meses, tem como objetivo mobilizar meninas para atuarem na construção de políticas públicas. Então, esse é o subtítulo. Então, o título é Malala financiará projeto educacional em Pernambuco por 3 anos. Subtítulo: o projeto, que está sendo discutido há 2 meses, tem como objetivo mobilizar meninas para atuarem na construção de políticas públicas. Então, esse é o objetivo
do projeto que a Malala está financiando. E aí aqui vai vir a primeira informação, né? Então vamos lá. Fundada em 1990, com a missão de lutar pelos direitos humanos com foco na infância, adolescência e juventude, o Movimento Infanto-Juvenil de Reivindicação Mirim Brasil, que atua em Pernambuco, foi uma das 3 entidades escolhidas no país para receber financiamento do Fundo Malala, através da rede Gul Macai. Aí vai ter uma entrevista. Jornal do Comércio é quem está perguntando. Como é o trabalho realizado pelo Mirim em Pernambuco e no Brasil? Silvia Siqueira Campos é a presidente do Mirim no Brasil. Ela está respondendo. Ao longo de 28 anos, realizamos um trabalho de educação em direitos para promover cidadania ativa entre crianças, adolescentes e jovens. É uma luta por direitos, não basta ter estudos. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz 28 anos nessa sexta-feira e tem sido muito pouco aplicado. Por isso, precisamos trabalhar para articular os jovens na política pública. Fazemos isso através de ciclos de oficinas, seminários, arte e cultura. Atuamos em escolas, entidades comunitárias e associações de bairros. Aí o Jornal do Comércio vai perguntar de novo. Por que você acredita que entre tantas entidades brasileiras, o Mirim foi escolhido por Malala? Aí a Silvia vai responder. Ela disse que reconheceu na gente uma capacidade de incidência e mobilização que não viu em outras pessoas. Disse que viu nos nossos resultados e que fazemos tudo com amor. É um reconhecimento muito grande para nós, para um projeto que já vem sendo discutido há 2 meses. Aí o jornal pergunta de novo. Como será esse apoio oferecido pela rede Gul Macai? Silvia responde. O apoio virá em forma de financiamento de um projeto com duração de 3 anos. A prioridade é trabalhar com meninas negras, quilombolas e indígenas. Tudo que está em azul está no glossário. O jornal vai perguntar de novo. Como as meninas podem ser protagonistas dessa mudança? E aí a Silvia responde. Na nossa visão, as meninas são as melhores pessoas para reivindicar essa mudança. O Mirim será apenas uma plataforma para poder tornar a mudança mais forte. Agora vocês devem estar se perguntando quem é a Malala, né? A Malala está escrita aqui na página 102. Você sabia? A paquistanesa Malala, que é o nome dessa moça que está aí na foto, viu a vida se transformar depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade em Swat Valley. Os talibãs decretaram várias proibições aos civis e baniram as meninas das escolas. Aos 11 anos de idade, Malala participou de atos públicos pelo direito à educação de garotas. Quando voltava da escola em 2012, sofreu um atentado. Ela sobreviveu ao ataque e foi levada para o Reino Unido, onde permanece até hoje. Esse ano, inclusive, ela terminou a universidade. Quando tinha 15 anos, em 2014, tornou-se a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Malala cursa Filosofia e Política na Universidade de Oxford e é responsável por diversos projetos pelo direito à educação. Na verdade, ela já se formou esse ano. Aí duas coisas que eu queria falar com vocês primeiro. A história da Malala é uma história muito bacana. Eu tenho ela aqui num livro. Existe um livro para adultos, porque é uma história pesada, né? Mas existe esse livro para crianças. Esse livro é um livro que tem muito texto. Eu queria muito contar a história da Malala para vocês. Vou colocar na hora do conto. Só que eu vou colocar em talvez 3 vídeos, tá? Porque é grande. Então vocês podem assistir um, depois o outro, depois o outro. Vou fazer por capítulos. Deixa eu ver.
10 capítulos. Então, de repente, eu faço 4, 3 e 3, ou 3, 4, 3, conforme o tamanho dos capítulos. O que eu queria que vocês soubessem é que quem escreveu esse livro não foi a Malala, né? Foi a Adriana Carranca. A Adriana Carranca, ela é uma jornalista e ela visitou o Vale do Swat, onde a Malala morava, dias depois do atentado. E ficou hospedada na casa de uma família local. E aí conta nesse livro tudo que ela aprendeu lá e tudo que ela viu. Então, ela não conta só o que ela ouviu falar, ela esteve lá no local, né? E conta a história da Malala, que é uma história real, né? A Malala é um verdadeiro milagre, porque realmente o atentado que ela sofreu foi muito sério. É um milagre ela estar viva, estudando e com todas as capacidades dela normais. E ela faz um trabalho muito interessante. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que assim, os direitos da criança, juntamente com os direitos humanos, eles são propagados pelo mundo, né? Porém, ainda existe muita falta de conhecimento. A Mariana, minha filha, fez agora na quarentena, né, nesse período de isolamento, um curso com uma entidade dos Estados Unidos chamada UAIA, que eles divulgam e trabalham defendendo os direitos humanos no mundo inteiro. Né? Ela fez esse curso e tinha gente do mundo inteiro, foi um curso online que ela fez, tinha gente do mundo inteiro fazendo o curso e só 2 pessoas do Brasil, a Mariana e um outro menino aqui do Rio de Janeiro também. Então, a gente vê que essa entidade, a UAIA, ela está voltada para a criança e o adolescente. Ela gostaria de trabalhar com crianças e adolescentes. Essa é a proposta. Só que a gente vê que no Brasil isso é pouco difundido, né? Muita gente não conhece, muita gente não fala inglês, não fala espanhol, não consegue participar das reuniões. Inclusive, são tão poucos brasileiros que não tem reuniões em português, só tem reuniões em inglês e espanhol. Talvez se tivessem mais brasileiros, passasse a ter reuniões em português também. Né? A Mariana e o menino que participou também, eles participaram porque eles falam inglês. Então eles assistiram tudo em inglês. Mas, por exemplo, as meninas, as jovens da Colômbia que participaram, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, eles tinham as palestras e os cursos em espanhol. Então, talvez também falte um pouco de movimentação das nossas crianças e dos nossos jovens com relação a esses direitos humanos e a esses direitos da criança. Tá? É uma coisa para a gente pensar. Eu vou ler a história da Malala para quem quiser ouvir, vou colocar na hora do conto. E eu tenho um outro livro também que chama Direitos Humanos em Imagens. Esse dá para fazer num vídeo só porque é muito desenho. Também vou colocar para vocês verem na hora do conto, tá bom? Talvez não hoje, coloque outro dia. Então vamos lá. Voltando a falar sobre a entrevista, eu quero que vocês respondam a número 2, que é com relação a esse texto. E leiam aqui essa parte do quadrado lilás, que vai falar sobre o gênero textual entrevista, que também tem o objetivo de informar, né, e que pode ser publicada nos mais diversos meios de comunicação. Ela tem o título, o texto introdutório, aí ele já não se chama mais lead, ele se chama texto introdutório, as perguntas e as respostas, certo? Pode ser em áudio, em vídeo, as entrevistas podem ser de várias formas. Nós não vamos fazer entrevistas, nós vamos pular e vamos passar direto para aqui, para a página 104, quando eu falo de discurso direto e indireto. Então, olha só, leia trechos da notícia sobre o projeto de Malala, publicada no jornal O Povo. Então, esse já é outra coisa, uma notícia. No evento, no auditório do Parque Ibirapuera, Malala abriu o discurso apresentando o número de meninas fora da escola no país atualmente, 1,5 milhão. A ativista disse ainda
que compreende que os jovens brasileiros estejam passando por um momento de descrença na política, mas sugeriu que não percam a esperança e formem uma voz a favor de oportunidades iguais para os gêneros. Ela endereçou ainda a vulnerabilidade, está aí no glossário, de meninas negras e de comunidades indígenas, que são as que mais sofrem com a falta de educação no país. Diversidade promove tolerância. Quando você não conhece as pessoas e não interage, você tem certas percepções sobre elas. Quando se permite conhecê-las, percebe que você tem muito em comum, afirmou. Então, ele pergunta assim: agora, responda as questões a seguir. Vamos responder juntos para poder entender. Observe as palavras sublinhadas no trecho e assinale a resposta correta. A palavra disse e a palavra endereçou. Elas são antônimas? Não, antônimas é uma ao contrário da outra. Não. Elas têm o mesmo sentido? Também não. A palavra disse poderia substituir no texto a palavra endereçou? Talvez. A palavra endereçou não é sinônimo da palavra disse. Então, não. Tá? Realmente, a palavra endereçou quer dizer que ela falou sobre. Nesse caso, né, endereçou quer dizer ela falou sobre a vulnerabilidade. No disse é qualquer coisa que ela disse. Quando eu falo endereçou, eu quero dizer que ela falou sobre a vulnerabilidade de meninas. Quer dizer, ela reforçou, ela falou sobre isso. Parece que é sinônimo, mas não é. Então, a última é que é a correta, tá? No primeiro e no segundo parágrafos, a reprodução, ou seja, a citação direta da fala de alguma pessoa? Não. No primeiro e no segundo parágrafo, não há citação direta, né? Há citação indireta. Eu falo assim, ela disse, ela endereçou, eu é que estou falando que alguém disse, certo? Então, não. O jornalista informa o que a Malala falou. Então, quem está falando é o jornalista. Qual é o significado do verbo sugeriu no texto? No trecho, ele tem a mesma função que a palavra disse? Tem. A palavra sugeriu. Cadê a palavra sugeriu no trecho que eu não estou achando? Eu tinha achado e não estou achando mais. Bom, vamos lá. Sugerir, né, quer dizer propor. E quando ela disse ainda que compreende, quer dizer, ela sugeriu que ela compreende, né? Significa deu uma sugestão. Então, foram usadas para indicar a fala de Malala. Então, olha só, a ativista disse ainda que compreende os jovens estejam passando por um momento, mas sugeriu, quer dizer, ela também disse que não percam a esperança, ok? Agora eu achei aqui. Então, ela disse que compreende, mas sugeriu, quer dizer, ela também disse isso. Então, no texto tem a mesma, ela pode ser usada, ela pode substituir, tem a mesma função. Eles não são sinônimos. Sugerir quer dizer dar uma sugestão. Dizer quer dizer falar, né? Mas nesse texto eles têm a mesma função, tá? Qual é a função da aspas no terceiro parágrafo? Por que o terceiro parágrafo está entre aspas? Aspas são esses sinaizinhos aqui de cima, ó. Estão entre aspas. Por quê? Porque no terceiro parágrafo há uma reprodução fiel do que a Malala falou. Então, nesse terceiro parágrafo, não é o que o jornalista ouviu pela fala dele. Eu ouvi a Malala dizer isso assim, assim. Isso está lá em cima. No último parágrafo, ele reproduziu a fala dela. Então, ela falou, diversidade promove tolerância. Quem falou isso foi a Malala. Então, como não foi ele bota entre aspas. Tudo que eu vou escrever
num texto e que não fui eu que disse, que eu estou copiando de alguém, eu tenho que colocar entre aspas e tenho que dizer quem falou, tá? Isso é um direito autoral. Então, vamos lá. Você observou nos trechos da notícia que há duas maneiras de apresentar as falas das pessoas nos textos. São elas: o discurso direto, quando o autor do texto reproduz fielmente a fala das pessoas, que é o terceiro parágrafo. Para isso, utiliza aspas e expressões como afirmou, declarou, seguidas da identificação do autor da frase. Por exemplo, eu estava lendo artigos científicos na internet e um dia tive a ideia do projeto. Disse o adolescente que ganhou um prêmio no evento. Então, tá entre aspas, e quem falou isso foi o adolescente que ganhou o prêmio, certo? No discurso indireto, o autor do texto reproduz a fala de uma outra pessoa, adaptando-a com as próprias palavras. Por exemplo, o adolescente que ganhou um prêmio no evento disse que teve a ideia do projeto lendo artigos científicos na internet. É a mesma coisa, só que dessa vez quem está falando é quem está escrevendo, certo? Foi com as suas palavras, tá ok? E aí vocês vão fazer a página 106, tá bom? Vou tentar gravar hoje ainda a história da Malala e talvez a história dos direitos humanos. Se eu conseguir, eu coloco no Hora do Conto, tá bom? Um beijo e daqui a pouco aula de matemática.